Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, dia em que a Igreja celebra a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, desejando que o Senhor realmente possa reinar na sua vida, reinar na sua família, reinar nos seus trabalhos, reinar em tudo aquilo que você empreende. Que o Senhor possa ser aquele que caminha à sua frente, ao seu lado, junto de você, dentro de você, guiando os seus passos, orientando a sua caminhada. Para iniciar esse momento de oração, convido você a colocar-se comigo na presença do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, pedindo a ação e a unção do Paráclito sobre nós, para abrir os nossos ouvidos exteriores e interiores, para melhor aproveitarmos o que o Senhor tem a nos falar, pela sua palavra e pela palavra da sua Igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 22 de novembro, meu irmão, minha irmã, o último domingo do ano litúrgico, no próximo domingo, nós já vamos iniciar um novo ano litúrgico na Igreja com o tempo do Advento. Nesta solenidade de Cristo Rei que nós estamos celebrando, a Igreja nos traz, na sua liturgia, a palavra de Deus, o Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 31 a 46. Mateus 25, de 31 a 46. Ouçamos então essa palavra de Deus que vem nos iluminar, nos fortalecer, nos animar neste dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros,
assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente e preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos Cristo, Rei do Universo. Cristo é Rei, sim. Mas não é um rei segundo os padrões dos reinados desse mundo. Cristo não é um rei segundo o imaginário popular dos filmes, das séries de TV. Cristo é um rei, mas um rei pastor. Não é um rei que tem súditos, é um rei que tem irmãos. Não é um rei que cobra impostos, é um rei que, ao invés de cobrar, é ele quem dá tudo. Jesus não é um rei que pune com castigos seus traidores ou aqueles que não querem ver governar. Ao contrário, é um rei misericórdia, é um rei perdão. Jesus é rei, sim, porque hoje ressuscitado tem o controle de todas as coisas, não está submisso a nenhuma ordem e é atento
às súplicas, ao clamor, às necessidades, aos sofrimentos de todos os que habitam nessa terra. Jesus é rei, sim, porque é Ele quem no último dia nos julgará com amor e nos introduzirá no seu reino de glória e felicidade eterna. Jesus é rei não porque se manifestará como tal no final de tudo apenas, mas porque já está sentado no seu trono de glória e tem o governo de todas as coisas. É o Senhor nosso, a quem devemos dobrar os joelhos, diante de quem devemos dobrar os joelhos e adorar. Um rei transbordante de amor. No evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos uma narrativa de julgamento. Esse rei eterno, todo misericordioso e amoroso, no fim dos tempos, deverá chamar a todos e colocar diante do seu tribunal. Qual é o conteúdo do julgamento do rei? O rei exigirá de nós coisas extraordinárias? O rei nos cobrará coisas, situações extraordinárias, fantásticas? Exigirá de nós grandes atos? Não. Não é assim o jeito de agir do rei Jesus, que é um rei que aceitou como trono a cruz e aceitou como coroa uma coroa de espinhos. O conteúdo do julgamento, ou a cobrança que esse justo juiz, Rei Todo-Poderoso, fará de nós, é justamente da realização das coisas mais elementares da vida, que inclui as obras de misericórdia, do cuidado para com os outros, da partilha do pão, do socorro que somos chamados a dar aos nossos irmãos, do amor que somos chamados a distribuir por todos. Esse é o conteúdo do julgamento. É isso que o Senhor nos perguntará ou constatará. Venham, porque eu estava com fome e você me deu de comer. Naquele pobrezinho que estava faminto, eu era um estrangeiro e você me acolheu. Naquele que era desprezado pela sociedade, eu estava nu, você me vestiu, estava preso, você me visitou. Naquele que sofreu as intempéries de uma sociedade injusta. E aí os justos vão questionar: Senhor, quando foi que nós te acolhemos? Quando foi que nós fizemos tudo isso? E o Rei do Universo vai dizer: naquele pequenino que você socorreu, naquele pequenino que você alimentou, naquele momento em que você partilhou do seu pão, da sua riqueza ou da sua pobreza, naquela dor que você sentiu no coração por ver o sofrimento do seu próximo, e no esforço que você fez para diminuir o sofrimento, sendo solidário e misericordioso, no perdão que você deu
àquela pessoa, mesmo aquela pessoa que te fez mal, que te magoou, que te prejudicou, que te deu prejuízo. Quando você fez isso tudo de bom, àquele pequenino, foi a mim que você fez. Esse é o nosso julgamento, irmãos. Esse é o nosso julgamento. Vivemos nesse mundo para fazer o bem. E nas pequenas coisas, nós honramos a Deus. Nos pequenos atos de bem que realizamos, fazemos a Deus. Deus não precisa da nossa misericórdia, Deus não precisa da nossa solidariedade, Deus não precisa do nosso pão, Deus não precisa do nosso socorro. Ao contrário, nós é que necessitamos do seu consolo e do seu socorro. Nós é que necessitamos de tudo que vem dele. Mas o nosso próximo precisa de nós. E, fazendo o bem, nós nos tornamos Cristo na vida do outro. E enxergamos no outro o rosto de Cristo. O Rei do Universo está com o seu reino aberto para nós. Está com os seus braços abertos para nos acolher, já agora nesse mundo, e de modo pleno na eternidade. Seu reino iluminado está aberto para nos abraçar. O que Ele quer de nós? Apenas que saibamos acolhê-lo nos mais pequeninos, nos nossos irmãos mais necessitados, naqueles que necessitam do nosso socorro. Que Jesus nos ajude a enxergá-lo como o Rei da nossa vida e a agir em direção a Ele, nas coisas mais elementares, mais simples, mas ao mesmo tempo mais exigentes desta vida. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.